capítulo 3, verso 21. Grande privilégio estar aqui com você, ministrar um domingo. Louvar a Deus pela confiança, da liderança do nosso pastor. É uma tarefa muito séria entregar o culto, principalmente o culto no domingo. No domingo, onde o povo se reúne na sua totalidade, é responsabilidade sim, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Versículo 21 diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. 23. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nosso último versículo aí da leitura. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar. Espírito de Deus, eu só te peço que me use para falar ao teu povo. Não é mais uma oração e uma frase clichê de quem quer se mostrar humilde. É uma frase de quem é desesperado da tua misericórdia. Não é parecer nada, é realidade. O homem natural não tem nada para passar, mas o Senhor visitar a minha vida, eu vou conseguir edificar a vida dos teus filhos. Essa é a realidade. Muito simples, Espírito Santo. Por isso, me use para falar ao teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Aleluia. Então, mais um pouquinho de paz aqui com o vento. Meus irmãos, Deus falou comigo esses dias, me deu um tema. E o tema é, diante do nosso propósito de cura e libertação, o tema é um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. E o pastor, um tempo atrás, vocês vão se recordar que ele teve um sonho que perturbou muito. E ele se fez a pergunta se era de fato um homem cheio do Espírito Santo. Eu não tive um sonho perturbador, o anjo não veio até a minha casa e falou comigo. Mas avaliando as minhas guerras, eu pude ficar questionando algumas coisas na minha própria vida. Sabe, algumas lutas muito específicas que eu venho passando, e eu creio que você também deva passar, me fez pensar se eu realmente tenho um coração radicalmente. Eu não estou falando de qualquer transformação. O que Deus me confrontou é sobre uma transformação radical. Uma mudança da água para o vinho. E esse questionamento ficou perdurando a minha vida, por causa de algumas batalhas que venho passando. Então, essas batalhas, Deus tem requerido de mim descer. E a gente canta louvores, eu vou descer a casa do oleiro, a gente ministra, vamos, a gente fala muito. Mas é bem verdade que é mais fácil argumentar do que se humilhar para buscar aquilo que Deus quer de fato mudar. Marido e mulher, a gente costuma travar nas lutas no argumento. Porque é mais fácil falar, ô homem, tu tá errado nisso, e tá.
É mais fácil para a mulher chegar, marido, é isso. Mas que ver um se levantar para descer e buscar em oração e humilhação aquilo que Deus quer, essa é a grande dificuldade. Eu queria falar nessa noite sobre ego. De repente, talvez, você já tenha ouvido falar sobre essa palavra. E ela não é um bicho de 7 cabeças. Ego diz respeito ao nosso eu. Ego diz respeito à nossa consciência. Aquilo que de repente a mulher que dorme comigo há 13 anos não consegue acessar. Porque é algo muito íntimo e muito interno. Só o Espírito de Deus conhece o nosso ego. Porque muitas pessoas conseguem transparecer humildade, mas na verdade são arrogantes e soberbos. É fácil maquiar aquilo que não somos. Então, essa questão ela pegou muito ao meu coração. Você quer ver um exemplo? Eu estava aqui, Deus estava falando muito comigo. O homem ele é muito vaidoso, ou ele tem um ego muito inflado, ou ele tem um problema com uma questão da baixa autoestima. Ou ele se enche, ou ele se diminui muito. E eu fiquei pensando, imagina a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Imagine se houvesse dificuldades de melindres entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, se a Trindade fosse sensível, se um não entendesse a área de atuação do outro, já pensou se houvesse guerra de vaidade entre o Espírito Santo e Cristo Jesus? Posso te dar uma notícia? Nós não teríamos nem salvação. Se a Trindade não fosse divina, se o nosso Senhor não fosse o Deus de toda a terra, separado, santo, e houvesse vaidade, choque entre os três, não haveria salvação. Porque é o Espírito que regenera o coração do homem. Imagina se o Espírito, que quase não aparece explicitamente na Bíblia, nos dias de hoje, imagina se o Espírito Santo reivindicasse uma visão de notoriedade sobre todas as coisas. Como é que ficaria a nossa vida? Perdida. E é tudo o que acontece conosco. Deus falava muito forte ali comigo. Todo mundo conhece o holofote, eu já falei isso. O holofote não traz luz para si, ele ilumina outros. Esse é o maior papel do Espírito Santo, é revelar Jesus no silêncio, no interior do coração do homem. Mas imagine se o Espírito tivesse o seu ego doente. E é tudo que muitos de nós nessa noite temos: problemas de consciência e problemas de ego. Não descemos, não abaixamos e não nos curvamos. Mas para a gente entender um pouquinho, eu vou te dar uma introdução. Aqui no 3 que a gente leu, no versículo 21, havia uma guerra em Corinto. A igreja que Paulo talvez mais tenha se desgastado para colocar no eixo foi Corinto. Partidarismo, uns se achavam demais, divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Era uma guerra violenta. E eles estavam dividindo a igreja, coisa que a gente não faz nesses dias. Está longe das nossas vidas dividir nada. A gente não se sente desprezado, mas lá acontecia. E lá tinha treta e treta. Mas aí eu fico pensando, imagina se essa igreja se unisse em prol da unidade e glorificar o nome do Senhor. Imagina se nós, que já somos unidos pela fé, pudéssemos buscar mais essa unidade para a glória de Deus. Imagina o que Deus não poderia fazer se não tivesse menos vaidades, se tivessem menos orgulhosos, menos inflexíveis. Porque, meu irmão, a questão que eu vivo hoje me fez entender que talvez o que perdura na nossa casa de dificuldade é porque de fato somos inflexíveis, irredutíveis. Estamos falando de cura e libertação. É uma mente que não desce, é um coração que não se quebra.
Então isso é dificultoso. E sabe uma coisa que estava acontecendo em Corinto? Aqui no 21, quando Paulo vai falar que os homens não devem se gloriar, é que a sabedoria do mundo estava invadindo a igreja. E eu vou te falar uma coisa: o que vem de fora não funciona no reino de Deus, não funciona. A sabedoria humana não pode destravar situações que são espirituais. Por isso que eu me fiz esse questionamento: Senhor, meu coração é radicalmente transformado pela graça? Porque a gente se engana assim: eu não fornico, eu não adultero, então eu sou transformado radicalmente pela graça. Cuidado! Se não desce, se não se humilha, pode fugir do pecado na carne. Mas se tem um ego maior que São João, cuidado! Você pode não ser transformado radicalmente pela graça. E isso pegou meu coração de uma forma muito forte. Então Paulo aqui está combatendo: olha, parem com a questão de se vangloriar, parem de se gloriar. E no verso 1, ele vai falar assim, no capítulo 4, acompanha comigo aí: assim, pois, importa que os homens nos considerem como? O que está escrito aí? Ministros. Só que olha só, meu irmão, de repente, o texto está te dando uma ideia assim, que Paulo está falando assim: olha, para de brigar com partidarismo e se considere como um ministro. De repente, na tua visão, ele está falando de alguém num alto escalão. Ministro da Economia, Paulo Guedes, é uma função importantíssima para o nosso Brasil. Se aquele homem se mostrar irredutível, tiver guerra no governo, a nossa economia tende a cair. Ele está no alto escalão. Mas Jesus não está falando isso através da vida de Paulo. Quando ele está falando assim: olha, para acabar com a confusão, com a guerrinha de vaidade, entendam que são ministros de Cristo. E o único lugar que o sentido dessa palavra muda é nessa passagem. Eu já falei isso aqui no culto jovem. Ministro aqui quer dizer opereta do grego. E é uma explosão de informação que Paulo está falando em uma palavra. Porque o pereta era o escravo das embarcações, das galés romanas que não apareciam. Já viu aquele remo? Só o remo aparece. E você olha lá e fala: pô, ele está andando. Tem alguém movimentando aquele remo. Esse é o ministro. Do grego é isso. Homens condenados à morte e viverem remando naquele navio. E Paulo, para acabar com a soberba, está falando isso: olha, vocês não são outra coisa a não ser ministros, operetas. Por que Paulo usa essa figura? Para acabar com o choque de ego e das consciências que se inflamavam. Paulo estava querendo falar algo intencionalmente para aquele povo. Sabe, nós somos esses escravos que trabalham em prol de um capitão. E é um trabalho que vai nos levar até a morte. Mas interessante que a guerra lá, Paulo está falando assim: e dentro desse navio existia um que dava um tom. Remem devagar, remem mais forte. E ele está falando isso. Há uma confusão, vocês não estão me entendendo o tom que eu estou dando, estão brigando entre si. Baixa a bola, engole o ego e entende que eu apareço e vocês diminuem. Essa é a revelação do ministro. Mas não para aí. Para resolver o problema, por isso que eu me fiz a pergunta: sou radicalmente transformado pela graça? Aí ele vai falar assim: olha, importa que vocês se considerem como despenseiros dos mistérios de Deus. Mais uma vez, a gente fica distante porque nós não somos romanos e não somos um povo muito antigo. Dispenseiro para os romanos era alguém que cuidava da despensa, a chave da cozinha, cuidava dos alimentos dos seus patrões, dos seus chefes. Então Paulo está falando assim: olha, desce. Por que
que tem essa dificuldade surgida entre vocês? Será que não entenderam o privilégio de ser despenseiro? Sabe o que Paulo está falando forte para a igreja? É que o despenseiro carregava uma chave. Enquanto a gente briga, a gente deixa de abrir a despensa e entregar o tesouro a quem deve receber de fato e de direito, que é o pecador. Sabe, e é muito interessante que se o Evangelho chegou até a nossa vida, é sinal que teve alguém maduro o suficiente para não reter, para não parar na sua dificuldade, para não parar nas suas vaidades, para não parar nas confusões da mente, abrir a chave da despensa e entregar o tesouro. E eu glorifiquei a Deus em casa pela vida do pastor Fabiano no PAN, socorrendo a amiga da Valquíria com colo alcoólico. Na época a gente chapava. E ali, com o bonezinho para trás, ele me apresentou Cristo Jesus. Abriu a despensa, sacou o melhor alimento e me entregou. Fui para Cristo, encontrei um líder fantástico. Era usado poderosamente como é hoje, na época de Diácono Claudemir. E os dois se tornaram meus pais da fé. Porque não se perderam aqui, ó. Não se perderam. E aí o Evangelho chegou. Então Paulo está falando assim, olha, parem. São ministros. Já é um privilégio ser chamado para servir até a morte. Servir a morte é alguém que é justo. Já é um privilégio, estou te dando uma chave, autoridade para cuidar daquilo que é meu. Essas são os privilégios que nós temos. Você é tremendamente, radicalmente transformado pela graça. Versículo 3, acompanha comigo. Vai falar assim, ó: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco eu julgo a mim mesmo, porque nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga? Paulo me deixou perturbado com essa palavra. Sabe, alguém aqui que tem extremamente problema com a consciência, ouvir alguém falar que ele não se importa com o julgamento dos homens e nem com o seu próprio julgamento. Para quem tem uma consciência sensível, que quando erra não fica em paz até resolver o seu erro e o seu problema, vê um homem falar assim: olha, não me interessa se os homens me julgam, não me interessa se eu mesmo me julgo. Os meus julgamentos não servem para nada. Aleluia! A gente vai entender que Paulo está num nível. Todo ser humano em sociedade vai passar por 3 níveis de justiça, de julgamento. Os homens nos julgam, você mesmo se julga e o juiz de toda a terra te julga. É fato. Ninguém vai escapar. Ninguém vai, porque existem esses 3 níveis. Então, quando o Paulo está falando que nem os outros, nem eles se julgam, ele está no nível que ele está dizendo assim: olha, a única coisa que me importa é Cristo. É o único julgamento que eu me importo, é o de Cristo. Essa palavra é tão forte que ela é cura para o meu e para o seu interior. Porque talvez seja só eu que se preocupe demais com a opinião dos outros ao meu respeito. De repente, talvez sou só eu que me julgo demais. Sabe o que acontece conosco? Silvia, que é advogada, sabe qual é o nosso maior problema? Toda hora a gente se coloca em julgamento. Toda hora, às vezes não é nem Satanás, é você mesmo que se coloca no tribunal. Aqui, ó, no ego, na consciência. Não tem paz. Não consegue caminhar com a paz que excede entendimento. Por quê? Seja pelos seus erros, ou seja pelos erros que cometem contra você, você se coloca no tribunal a todo momento.
toma ali cajado. Não tem defesa para você. Muitos parecem que não existe defesa para suas vidas na consciência. É só pancada. E estudando eu percebi que existem vários tipos de ego. E eu quero me ater a dois, para você ter uma noção. O ego dolorido, ou consciência dolorida. Um exemplo. Você já percebeu o seu cotovelo? Dá uma olhada aí no teu cotovelo aí, pro cotovelo do teu irmão. Está tudo tranquilo? Você veio da sua casa cultuar hoje, não veio? Qual o momento do caminho, meu pastor? O senhor se perguntou para falar assim: meu cotovelo está funcionando. O senhor fez isso? Não. Porque a gente só vai se preocupar com o cotovelo quando ele der PT. Quando é que o dedo importa? E muitas vezes você saiu da sua casa, caminhou e nem aí para o seu dedo. Por quê? Ele está são. E o problema do ego dolorido é isso. A todo momento existe uma dificuldade. A todo momento existe um tormento na consciência. A todo momento. É todo mesmo. O ego dolorido vive chamando a atenção para si próprio. É o ego que não fica um minuto sequer sem sentir esnobado ou ignorado. É o sensível ao extremo. Sabe, isso é tremendo, porque Paulo está falando: não me importa se vão me colocar no tribunal humano, não me importa se a igreja de Corinto me julga, e não me importa se eu mesmo me julgo. Tudo que o ego de Paulo ele é tudo menos dolorido, menos sensível demais. Parece que eu estou falando uma coisa surreal, mas não é. O fato de ter uma consciência muito fraca vai quebrar o que Deus tem na tua vida. Vai quebrar o chamado e o propósito que Deus tem para a tua casa. Eu falei isso com um amigo no trabalho. Imagina o nosso adversário, Satanás. Sabe qual eu imagino ele? Um lutador de MMA. Se eu vou enfrentar o Wanderson, eu vou estudar. A canhota dele é boa, a esquiva é fraca, a perna dele não é tão assim. Eu vou estudar ele o tempo inteiro até o dia da luta. Satanás, pois bem, é isso. Ele fica ali, ó, ele sabe. Ele sabe que tu se julga todo o tempo. Ele sabe que tu é fraco para crítica, não consegue receber crítica. E ele fica ali, ó, te medindo. Sabe, e transporta isso para um casamento, para um trabalho. Onde Satanás vai te pegar? Aquele que tu não suporta dentro do teu emprego. A dificuldade mais tremenda que está dentro da tua casa. E qual é a crise nisso tudo? A crise nisso tudo é que Deus nos chama para descer. E se teu ego é dolorido, a tua consciência é fraca, você não vai cumprir o que Ele quer para resolver o teu problema. Gente, é tremendo como que Deus hoje, se quisesse acabar com muitas lutas nossas, acabava. Mas tem pessoas, assim como eu, Ele escolhe para mim e para a tua vida o caminho da humilhação, para acabar com os problemas que vivemos. Esse é o problema para muitos, porque a humilhação para muitos aqui é doloroso demais, porque se fere tanto que não consegue cumprir o que Deus está falando. Oração, calar a boca, se humilhar, a gente não cumpre, porque o ego é dolorido demais, porque não suportamos ser ignorados. Ou seja, muitos fantasiam que são ignorados, na verdade não são. A todo momento esquece, entende que foi deixado de lado, e na verdade tem muitas vezes, na realidade, não foi deixado de lado. E Paulo está falando algo muito sério para os nossos dias. Se Satanás é esse que sabe o teu ponto fraco, ele vai bater no teu braço que é forte? Não vai mesmo. Se ele bate onde o teu ponto fraco, isso só vai resolver com oração e humilhação. Paciência, você cumpre quando a guerra continua. Outro ego que a gente tem para tratar é o atarefado. Eu só separei dois. Faz de tudo para ser notado. É incansável em duas tarefas: comparação e vanglória. Tem mentes aqui
que é incansável na comparação e na vanglória. Não para de comparar a sua vida com outros. Não para. Meu irmão, isso é uma prisão do inferno para a tua consciência. Se você não se liberta da comparação com outros, e hoje nós é um dia terrível para isso. Se você não se liberta da comparação, você não descansa em Deus, nunca vai. Rede social é uma treva para isso. Instagram, é uma guerra. Pedacinho de jantar dos deuses para todo lado. E você é o mês comendo ovo. Glória a Deus, que a galinha está chorando para te abençoar, meu irmão. Mas aí você pega o Instagram, está lascado se o teu ego é desse jeito. Conselho, para por um tempo, vai para a oração em nome de Jesus. A gente ri, né, da comparação, mas a vanglória, ela é terrível. Uma consciência que vive se vangloriando, meu Deus, é um precipício para a ruína. Porque olha, a gente olha para o bolso e se vangloria, a gente olha para a santidade e se vangloria. Criamos dois grupos na igreja, uns dos que são bravos e os outros que são frouxos, uns dos que são de verdade e outros que não são, porque a vanglória. E Paulo está, ó, para de se vangloriar, é o pereta, é o escravo lá do navio que não aparece, tu é despenseiro. Meu irmão, o despenseiro em relação ao dono é escravo. Ponto. Os despenseiros em relação a Deus são servos e escravos. Despenseiro em relação a outros escravos, superintendentes. O despenseiro mesmo só estava acima de outros ali, um pouco dos outros, mas de Deus, servo. Paulo está dando um choque de realidade para ver se o povo acordava. Então você precisa sentir a vontade consigo mesmo e parar de se comparar consigo mesmo. Tempo. Sabe, isso está sendo uma bênção para a minha vida, porque eu não me acho capaz de ministrar, mas é Deus quem chama. Como é que você tem paz para ministrar se você se preocupa com aquilo que o outro está pensando? Está preso. Por muitas vezes estive preso ao que os outros estão pensando. Então você está falando que eu tenho que esquecer de mim e dos outros? Não é isso. É que Paulo chega numa transformação tão grande que ele fala assim, ó, a única coisa que me importa é Cristo. Então quando você é Cristo só que importa, errei com o meu pastor, esse próprio Cristo vai me chamar a atenção e eu vou me consertar com ele. E uma vez que esse pecado foi consertado ou arrependimento, nunca mais eu vou me prender a esse pecado, a esse remorso. É disso que Paulo está falando. Mas é tudo que a gente não faz. É fato. Qual é o nosso problema? Se a gente está falando de cura e libertação, tem gente que uma vez que pecou, isso está entranhado na sua identidade. Se liberta, meu irmão. Não podemos. Pecado não deve ficar entranhado na nossa identidade. Ele fere a glória de Deus, fere a glória de Deus. Se tiver arrependimento genuíno, ele perdoa. Mas ó, separa isso da tua vida. Separa. Olha um pouquinho para esse teu passado e traz, pelo Espírito de Deus, traz alívio para essa mente cansada, que não tem sossego. Sabe, irmãos? Tem um braço direito de Hitler, depois procura, Adolf Eichmann. E ele foi julgado em Jerusalém, e uma escritora falou que ficou estarrecida com aquilo. Porque ela, na verdade, chegou lá para ver o monstro e via alguém, na verdade, para trazer para casa e botar no colo. Um homem tão frágil, delicado. Em nenhum momento aquele homem acusou em sua consciência a barbaridade que fez. Ele responsável pela logística de levar todo mundo para o campo de concentração. Sabe qual é a declaração dele?
Eu só estava cumprindo as ordens do meu país. Mas que consciência é essa? Olha o nível desse ego. Cauterizado a tal ponto de não reconhecer a tragédia que ele fez. Que foi usado para fazer matar mais milhões de judeus. Para que a gente entenda que esse assunto é muito sério. A gente precisa de cura para o nosso ego. Porque o que Deus tem para derramar é grande. Finalizando, agora a gente precisa resolver. Problema tem. Há uma dúvida se somos transformados radicalmente pela graça de Deus. E aí eu fiz uma anotação aqui a respeito do verso 4 aí de 1 Coríntios. A consciência de Paulo pode estar limpa, mas Paulo sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Isso aqui para mim foi terrível. Sabe o que as pessoas falam aí? Está tudo quebrado na tua casa. Teu filho está desviado, está indo para o caminho errado, as coisas estão destruídas e você, eu falei tudo que eu podia falar, eu argumentei. Aí porque você falou, argumentou, eu falei para não ir para o caminho errado, aí você fala o que é para mim ir para o Espírito Santo, minha consciência está limpa. Quem te disse que o fato da consciência estar limpa te isenta do tribunal? Não nos isenta. É o que Paulo fantasticamente está falando até agora para a gente. A minha consciência está limpa, não estou em pecado, estou vivendo para a glória de Deus. Mas isso não me justifica diante dele. Porque não é pelo que a gente faz ou pode fazer. É por aquilo que Jesus fez primeiro na cruz por nós. Então Paulo é um homem totalmente preso. Meu irmão, tem uma outra coisa que eu anotei aqui. Paulo não esperava que os coríntios autenticasse a sua identidade. E o caminho daquele que é radicalmente transformado pela graça faz muito parte disso. Imagina, quem conhece a história da Ivete sabe, imagina se o nosso pastor estivesse totalmente preso a opiniões de algumas pessoas. Não estaríamos completando o ano. Estaria trancado num quarto, louvando a Deus com a sua família. E ponto. Dá para entender na escalada de desgraça que Satanás tem fazendo na nossa mente? Porque a gente está preso ao outro. A nossa identidade não está na mão de ninguém. Eu sei, de repente tu errou feio. Então, de repente que o cenário não está bom dentro da tua casa. Teve um passado horrível. Fez o que não devia com a tua virgindade, com a tua história, entregou o teu coração para um homem, entregou o teu coração na mão de uma mulher que arrebentou com a tua vida. Eu não sei, mas a nossa identidade não está na mão dessa pessoa, não está na mão de Satanás. Isso, no versículo 4, Paulo está falando. Nada eu trouxe na consciência para que me condene, nem por isso me dou por justificado. Então, fechando, o que fazer, diácono Leonardo? É se prender somente a Cristo. Começa o processo de libertação nessa noite. Olha, passa por aquela situação que você não consegue passar aquela rua, porque houve um trauma muito grande, você errou feio com uma pessoa e não suporta. Passa lá. Passa lá sabendo que Cristo já te perdoou desse pecado. De que a tua consciência está livre, de que você se arrependeu nele. E por fim, a gente tem um apóstolo que não julga a si mesmo. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu o autoesquecimento. Ele não se tem como muito importante, nem tem como muito importante o que os outros pensam. Imagina uma dificuldade com um vizinho, vocês vão entender. E aí você vai esquecer as críticas, o que ele tem contra você, e vai dar uma de maluco? Vai esquecer a opinião de ninguém mais presta? Então você vai dar uma de maluco? Não. Mas você vai entender que a opinião contrária não pode ditar as regras da tua vida,
Porque você sabe que vai chegar um dia que aquele que te chamou, te formou, ele é Deus na tua vida e te conhece. Deus está falando isso. Se está pegando algo na tua consciência, esse Deus, volta-se para Ele. Mas levanta a cabeça. Descanse em Deus. Sabe? Tem uma dificuldade que Deus está falando, ó, para de falar. Para de falar. Você já falou 1 ano, já falou 2 anos. Para de falar. Porque é muito fácil argumentar. Então a ordem é: argumenta menos e desce mais. Para que possamos ser restaurados e regenerados por essa graça. Sabe, eu vou passar para o pastor agora e nesses poucos minutos que teremos, entrega o teu ego ao Senhor. Se nessa palavra ele apitou aí, olha, eu tenho um ego difícil, eu me acho mais do que deveria, eu me acho menos do que eu sou. Terrível. Terrível se achar menos do que é. Coloca em risco muita coisa. Mas confie em Deus que vai sair daqui transformado por essa graça. Louvado seja Deus.